No vídeo de hoje a gente vai abordar alguns assuntos. Primeiro, quem está com dificuldade para bater a meta no mês de julho, principalmente depois que o Brasil saiu da Copa, porque quando tinha jogo do Brasil, tinha dinâmica. Aliás, hoje, dia 19 de julho, é o final da Copa, final entre Espanha e Argentina. Quem será que leva? Já comenta aqui embaixo. Junto com isso, eu vou falar de alternativas, inclusive de alguns colegas que estão buscando algumas alternativas, tá dando certo, não apenas no aplicativo, tá bom? Outras situações eu vou abordar nesse vídeo. Vou falar sobre algo que é extremamente importante, independente do que você faça, se você vai voltar pro CLT, se você vai tentar empreender, se você vai fazer outra atividade. Se você não fizer o que eu vou falar, infelizmente não vai dar certo. Essa é a bem da verdade. Então, a gente vai falar sobre essas questões no vídeo de hoje. Vou falar também, abordar sobre o trabalho como um todo do motorista de aplicativo. Antes, rapidamente, eu preciso dar uma informação importante. Eu passei para vocês que o sorteio do Corolla vai acontecer no dia 1º de agosto. Mas a Caixa Econômica, a Loteria Federal, mudou de sábado para domingo a apuração. Então, será no dia 2 de agosto, domingo, 11 horas da manhã, e eu vou transmitir ao vivo aqui no meu YouTube, lá no Instagram também, ou se acabar antes, na quarta, né? Pode ser que seja antes, uma quarta antes. Por que isso está acontecendo? Foi uma mudança da Caixa. Então, ontem era para ter tido a apuração na parte da noite, né? No sábado, dia 18, mas já vai acontecer hoje, a partir do dia 19. Então, pra gente, no sorteio do Corolla, vai valer provavelmente no dia 2 de agosto, mas eu vou falando isso pra vocês. Tô deixando o QR Code aí do lado, o link na descrição pra você participar. Lembrando que ontem, inclusive, saiu o bilhete premiado de R$2.000 para um seguidor e restam os últimos bilhetes. Então dá uma olhada no site lá, participa, porque é reta final e no final do vídeo eu falo um pouquinho sobre isso. Então vamos abordar essa questão que muito motorista tá com dificuldade, principalmente quando a gente fala de Uber Black, tá? Galera do Uber Black. Quando a gente fala da galera que tá no carro alugado e principalmente da galera que faz uma coisa que eu nunca recomendo. Se você é novato e quer entrar nos aplicativos, não sai comprando um carro logo de cara. Eu sei que é complicado, eu sei que alugar um carro, às vezes é jogar dinheiro fora para muita gente, mas alugar um carro é um processo que vai definir para você se isso é para sua vida ou não. Se ser motorista de aplicativo é sustentável para você ou não. Então, antes de sair comprando um carro, trabalha pelo menos 6 meses com o carro alugado. Por que eu falo isso? Você tem que trabalhar sempre num ciclo de alta demanda e de baixa demanda. E o que é isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você alugue um carro nesse mês agora, de julho, um dos piores do ano. E aí você vai pegar a baixa demanda e vai trabalhar em dezembro. Então você vai conhecer novembro, outubro, novembro e dezembro. Você vai conhecer a parte ruim e a parte boa. É a mesma coisa de quem aluga um carro em novembro. Aí pega novembro, dezembro. Quando chega janeiro, comecinho de fevereiro, a pessoa se apavora. Então, se você trabalhar com carro alugado, você vê os dois estágios. E aí você vai lá e compra um carro. É claro que eu tô falando para quem tem condição de comprar um carro. Conhecer a parte boa, a parte ruim, porque o aplicativo, a Uber, a 99, ela não é parceira do motorista de aplicativo. A Uber, a 99, é uma empresa que quer botar dinheiro no bolso dela, quer lucrar, e se possível, ela vai fazer de tudo para dificultar a vida do motorista de aplicativo. E você vai ter que ter uma coisa muito importante que eu vou te falar agora, que ao longo desse vídeo, que é o principal. O principal não é a sua meta todo dia. Eu preciso fazer R$500 todos os dias. Eu preciso fazer R$400 todos os dias. Eu preciso fazer R$300 todos os dias. Isso é uma meta que você cria. E você cria essa meta colocando seus custos. E muita gente não sabe disso. Eu sempre estou falando do aplicativo do Guigo. Inclusive estou deixando o QR Code do lado. Dá uma olhada nele. Baixa até essas 7 dias de graça. Coloca os seus custos. Você vai ver como você tem que trabalhar. Só que no próprio aplicativo do Guigo, na baixa demanda, às vezes a conta que você faz não vai bater. Porque às vezes não tem corrida boa. Então você tem que buscar ao longo do ano uma coisa que eu vou te falar que é importante. Trabalhar por hora,
trabalhar como se fosse um CLT. E o que é isso? Determinar ao longo da sua semana que você vai cumprir um horário saudável para você. E não adianta eu vir aqui falar para você que o horário saudável para você vai ser você trabalhar 10 horas por dia. Porque eu vou estar mentindo para você. E quem é motorista mais antigo vai entender o que eu estou falando. Ou você vai estar estável e vai poder dizer, ó, eu trabalho 10 horinhas por dia, e tem muita gente que faz isso. Tem gente que tem a esposa que ajuda, tem gente que tem a casa paga, tem gente que tem o carro quitado. Essas pessoas não são régua para você, muitas vezes, que está com um boleto gigante para pagar, para você que está aluguel, cheio de problema, para você que entrou no aplicativo estourado porque foi mandado embora e está cheio de dívida para pagar, e está buscando no aplicativo a solução. Não vai ser a solução. O aplicativo ele vai ser a sobrevivência até você conseguir se estabelecer. Ou, muitas vezes, piorar a sua situação. Porque se você não fizer o que eu estou falando, você vai piorar. E aí quando você vê um conteúdo onde fala para você que você vai fazer R$1.000 todo dia, que você vai fazer R$600 todo dia, isso não é verdade. Dá para fazer R$1.000? Às vezes. Dá para fazer 600 todo dia? Às vezes sim, dependendo da época do ano. Às vezes não. Às vezes em novembro você vai conseguir fazer R$600 todo dia. Mas em julho você não vai conseguir fazer. Você vai fazer 400. Então é mais bacana você determinar uma rotina na tua vida. E como vai funcionar isso? Daniel, eu não gosto de trabalhar de domingo. Então você tem que entender que domingo é um dos melhores dias para você trabalhar. Porque domingo tem muita corrida e menos motorista. Então eu não gosto de trabalhar de domingo. Então você vai ter que entender que você vai criar uma rotina de segunda a sábado. E dentro dessa rotina você vai determinar o quê? Aí eu preciso fazer pelo menos, no mínimo, R$400. Eu entendo que você colocando na tua cabeça que você tem que ter uma meta de valor, você se frustra se você coloca uma meta muito alta. Então trabalhe com uma meta para pagar as suas contas. Qual é a meta para pagar as suas contas? Ao longo desses 6 dias de trabalho, eu preciso faturar R$2.500. Eu preciso faturar R$3.000. Eu preciso faturar R$2.000. Você vai determinar essa meta. Então você fez a estratégia da semana e não de um dia isolado. E aí você vai administrar de que forma? Crie um horário de trabalho. E não adianta eu falar para você que vai ser 10 horas. Só vai ser 10 horas se você trabalhar em 2 períodos. 5 horas de manhã e 5 horas à noite. Mas para quem a grande maioria que trabalha num ciclo longo de horas, isso não vai acontecer. Vai ser no mínimo 12 horas na rua. Às vezes 13, às vezes 14. Então se você botar na tua cabeça, por exemplo, pô Daniel, eu vou sair todos os dias 6 horas da manhã e eu quero chegar na minha casa até às 7h30 da noite. Tô colocando um horário. Até 7h30 da noite. Então, quanto deu? 13 horas e meia. Ah não, eu quero chegar até às 18. 12 horas. Só que ao longo desse dia, você vai tomar um café da manhã, você vai parar para conversar com um amigo, você vai ficar assistindo, jogando conversa fora, alguém vai pedir para você pagar uma conta. Você vai trabalhar efetivamente às 12 horas, às 10 horas? Se você trabalha menos de 12 horas, qual é o problema? Você pega o pico do horário da manhã e na hora que você está voltando para tua casa, você vai pegar o trânsito do pico da noite e você não vai conseguir pegar o melhor do faturamento da parte da noite. Então, por isso que eu falo que trabalhar menos de 12 horas joga a tua meta para baixo, diária. Mas se você administra ao longo dessa semana e você coloca uma meta real, você vai buscar o objetivo daquela meta. E você não se frustra, porque um dia vai ser bom, um dia vai ser médio e um dia vai ser top. E ao longo da sua semana, você vai chegar no seu objetivo. Agora, criar metas reais. Não adianta você querer fazer R$4.000 toda semana, gente. Ah, Daniel, eu preciso fazer pelo menos R$3.000 toda semana. Então, você vai ter que trabalhar mais de 12 horas. Você vai trabalhar 12, 13. E eu falei do cara que não quer trabalhar no domingo porque ele quer ficar com a família. Vai ficar mais difícil.
Mas às vezes o domingo pode ser o dia de você complementar a sua meta. Então, por exemplo, não bateu a meta? Ah, então eu vou sair às 4 da manhã, vou trabalhar até meio-dia. Vou fazer R$300, eu vou completar minha meta. Depois eu vou para casa e curto com a minha família à tarde. Não tem jeito, isso aqui, pessoal, é um trabalho onde só depende de você. As plataformas sempre estão tentando dificultar o lado do motorista. Quando ele começa a ganhar bem, elas vão lá e dão um jeito de ele ganhar mal. Essa é a verdade do aplicativo. Então você que nesse mês de julho está passando dificuldade, você está passando dificuldade por que motivo? Você está passando dificuldade porque você não está conseguindo bater sua meta? Você está ficando 15 horas na rua e não está batendo a sua meta por quê? Porque eu sou Uber Black e não tem demanda. Você sabia que o mês de julho é o pior mês para o Uber Black? E eu vou te falar por quê. Porque normalmente quem tem grana vai para Disney, vai para os Estados Unidos. E pior, esse ano teve Copa. Então sempre você que é motorista Uber Black no meio do ano, férias de julho é pior do que janeiro. Janeiro, normalmente, é a primeira semana, a segunda que é ruim. Julho, às vezes, é o mês todo. Entendeu? Então, Uber Black, bota na tua cabeça. Mês de julho é o pior, porque é frio também. Marcou isso? Eu não tô batendo a meta, o que eu vou fazer? Cara, infelizmente no mês de julho você vai ter que fazer corrida do Comfort, você vai ter que fazer corrida da 99, você vai fazer o Plus, você vai fazer o que tiver que fazer para bater sua meta. Você não vai ganhar dinheiro em julho, você vai se manter. Ou você vai ter que mudar de horário. E aí, mudando de horário, mesmo padrão, quantas horas por dia eu vou trabalhar? Então, eu vou criar uma estratégia. De segunda a quinta-feira eu trabalho de dia. Sexta, sábado, domingo eu trabalho de tarde, de noite, de madrugada, sei lá. O importante é você ter um plano. No aplicativo é isso. O que vai fazer você ganhar dinheiro não é trabalhando um dia, é ao longo da semana. Infelizmente tem muita gente no aplicativo que ele bate a meta num dia. Hoje eu fiz R$500 rápido e vai embora para casa. No outro dia, não bate os R$500. Então, se você cumprir horário, tipo, bater cartão para você mesmo, você é o dono da empresa e você é o funcionário. Você vai começar todos os dias a bater cartão. Se não tá dando certo aquele horário, você é o dono da empresa. Você tem que mudar de horário, você tem que ajustar. E aí, criar um padrão. Criar um padrão. Antecipa 2 horas ou joga 2 horas para frente, muda de horário, até você se encontrar no aplicativo. Feito isso, eu vou chegar para o segundo ponto. O que alguns colegas estão fazendo no mês de julho? Tem colega que tá baixando o Lalamove e tá fazendo entrega. Tem colega que tem moto, então no mês de julho ele vai fazer entrega de moto. No horário, tipo, às vezes o colega trabalha, por exemplo, segunda-feira com o carro, aí terça, quarta, quinta e sexta na moto e pega sábado e domingo com o carro. Tem colega que tá fazendo isso. Ele trabalha alguns dias com a moto, outros dias com o carro. Colega que tinha o carro alugado, devolveu o carro e tá na moto no mês, agora, de julho. Depois ele vai lá e aluga o carro de novo. Só que aí às vezes o aluguel aumenta de preço. A vantagem de você ter carro alugado é essa. Às vezes você vai disponibilizar, devolver o carro. Só que o problema é que a fila de aluguel está muito grande. As locadoras estão alugando todos os carros. Isso é sinal que, infelizmente, o mercado de trabalho ainda não se estabeleceu. E mesmo quem está empregado no CLT está pegando um carrinho hoje alugado, trabalhando no CLT e fazendo Uber para não ter que financiar um carro. Então tem muita gente com carro alugado trabalhando no CLT. Tem muita gente com 2 atividades. O mercado de locação, ele está aquecido. As locadoras estão com tudo alugado, infelizmente. Você viu a fila de gente tentando comprar carro no Move Brasil? Carro elétrico? Cara, é absurdo. Então, o que acontece, pessoal? Nos meses de baixa demanda, o que você tem que buscar fazer? Você tem que tentar, de alguma forma, ou aceitar e diminuir a sua meta, mas manter a sua meta de horas, ou você entrar num sistema de férias também. Trabalhar ali, fazer uma reserva, bater nas férias, se você descansa alguns dias, curte com a família. Não tem jeito, porque o motorista de aplicativo ele não tem férias. E quando ele tem férias, muitas vezes ele quer tirar férias na melhor época do ano, que é no final do ano. Então se no meio do ano tá fraco, tira uns dias.
Então o que você pode fazer nas férias? Você pode fazer Lalamove, entrega de mercadorias. Mano, o Mercado Livre tá bombando. Procura empresas que tem aí, que estão agregando o Mercado Livre. Se você tiver uma moto, também é possível. Se você tiver um carro, dá pra fazer com o carro. Lalamove, Mercado Livre, você tem Magazine Luiza, todas essas lojas estão fazendo entregas hoje. Shopee. Ah, Daniel, mas eu não quero. Cara, zona de conforto. Põe uma coisa na tua cabeça, isso aqui não tem que querer. Isso aqui, mano, os aplicativos tá vendo a conveniência deles. E eu falo de aplicativo, falo de Uber 99, InDrive, Lalamove, Mercado Livre. Você é motorista de aplicativos. E aplicativo pode ser até entrega. Então tem muito colega indo para entrega nessa época do ano. É uma alternativa. Ah, mas eu não gosto. Então, se você não gosta, o aplicativo ele não vai te ajudar. Infelizmente ele não vai te ajudar. Se ele puder, ele vai te ferrar. E aí a galera que trabalhou na pandemia vai entender. Na época da pandemia, quem tava no Uber Black ia fazer Mercado Livre, ia entregar máscara. Eu entreguei Mercado Livre para não passar fome na pandemia. Na pandemia, eu fui trabalhar no Mercado Livre fazendo entrega. Era o que tinha. Eu, na pandemia, eu fazia InDrive de madrugada, porque era o aplicativo que mais tocava. Porque o pessoal ia pra feira da madrugada, o pessoal ia pras festas clandestinas. Então, mês de junho, julho, janeiro, rapaz, é um mês que, se o cara não se reinventar e muitas vezes aceitar que é uma porcaria, que é um lixo, que o aplicativo vai te escravizar nesses meses, não adianta querer fazer manifestação, reivindicação no mês de férias. Você é motorista Uber Black, todo mês de julho vai ser o pior, porque o pessoal tá indo pra Disney. Olha lá o Pablo Marçal, onde que ele tava? Tava na Disney, tava na Copa. Onde tá um monte de influência? Tudo na Copa. Ou na Disney, é temporada. Ou Campos do Jordão, entende? Então, infelizmente, pessoal, bota na cabeça, julho e janeiro. Você vai ter que entender que se o bicho pegar, ou você se programa o ano todo pra tirar férias nessa época, ou vai dar ruim. Ah, Daniel, mas eu entrei no aplicativo agora, eu aluguei o carro agora e não estou conseguindo pagar o aluguel do carro, porque tá muito caro. A locadora não tá preocupada, porque a locadora, ela torce para que você atrase. Porque se você atrasa, você já paga multa. Se você estoura KM, você já paga multa. Qualquer coisa é multa. Então, ao longo da semana, trace uma estratégia de horas. E você vai ter que fazer corridas, tipo assim, agora, tocou uma corrida ruim, mas ela tá me levando para uma região boa. É uma corrida curta. Você faz a corrida que te levou para uma região boa. Você faz a corrida. O que eu mais vejo gente é comentando: eu não faço corrida de 10 reais, eu não faço corrida de 8 reais, eu não faço corrida, mas você tá conseguindo pagar seu aluguel? Se você não faz corrida de 8, só faz corrida acima de 10, eu também só faço. Só que no mês de julho, às vezes não toca. Aí você tem que fazer. Às vezes você faz uma corrida de 8 e na sequência vem uma corrida de 80. Foi o que aconteceu comigo hoje. Outro dia eu postei que eu fiz uma corrida de 9, o cara falou pra mim: é por isso que você tá estragando os aplicativos. Rapaz, eu não tô estragando os aplicativos. O mês de julho, se você não fizer, a de 5 eu não faço. Nenhuma. Você pode pegar, olhar toda a minha corrida. Nunca, eu não faço corrida de 5. Mas a de 8, mas a de 9, eu faço. Porque muitas corridas é de 8 e de 9. O aplicativo, nas férias, é ruim. Entende? E às vezes você faz uma de 8, vai te jogar para uma de 20, 30, 40. Então, se você tá com dificuldade, você vai ter que ter um movimento de coisas que você não costuma fazer. Você vai ter que se adequar. Se cadastra na Shopee, se cadastra no Mercado Livre. De repente, esses aplicativos, eles vão ter demanda em alguns dias. Entende? Até mesmo as entregas do aplicativo da Uber, às vezes aparece. Eu não gosto de fazer flash, mas às vezes o flash, ele vai vir e o flash vai fazer o que com você? Ele vai te levar para uma corrida boa, vai te levar para uma região boa. Eu não gosto de fazer entrega, mas às vezes ele vai te levar para uma região boa.
junho, julho, janeiro é sobrevivência. Entende? Então é isso. Outra coisa, olhe os horários de demanda, cara. O aplicativo, ele tem na tendência de ganhos. Vamos lá, pegar aqui, que eu sempre falo isso. Você vem aqui no aplicativo, você tem que olhar isso aqui, gente. Não adianta falar pra vocês, vocês têm que olhar isso aqui, ó. A tendência de ganhos, cara. E olhar as tendências aqui, ó. Pô, Daniel, domingo é bom, né? Tem bastante demanda, ó. Mas é segunda-feira, ó, já não tem. Terça já não tem. Ah, mas eu não trabalho de domingo. Você pode até não trabalhar de domingo. Durante 10 meses do ano. Só que às vezes em julho, em janeiro, você vai ter que trabalhar alguns domingos. Ah, mas eu preciso ficar com a minha família. E se você não pagar essa conta? A estratégia que eu sempre falo. Que hora que a sua esposa acorda? Que hora que seu filho acorda? Ah, eles acordam às 10 horas da manhã no domingo. Sabe o que você faz? Sai às 3 da manhã, faz um dinheirinho no domingo, chega em casa, leva um pãozinho, leva um café da manhã para eles e você vai ter que segurar as pontas no domingo, um pouco cansado e descansar. Pelo menos no mês de julho, no mês de janeiro. Ou você se adequa e não trabalha. Não adianta, gente. A tendência de ganhos é muito real. Então você vai olhando aqui, toda semana ela vai dizer para você os horários. E aí, pô, através disso, você vai ter as referências. Agora, não, eu não gosto disso. Ó, segunda, terça. Não, eu não faço isso aqui porque eu não trabalho. Cara, não tem jeito. O aplicativo tá pouco se lixando para você. Eu tava vindo aqui, eu ia encerrar o vídeo, ia pegar o Corolla, que tá no final da ação, ia mostrar o carro. Só que a minha esposa ficou dentro do carro dela, o controle, ela foi lá na casa da minha sogra. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou postar esse vídeo que horas? Eu tenho rotina, eu tenho que soltar o vídeo todo dia, tal hora. Até como canal no YouTube, como Instagram, se eu não tiver rotina, é fracasso. Por isso que muita gente começa e não vai pra frente. E aí, entra de acordo com isso, cara. A gente tem o compromisso, independente do que aconteça, das adversidades, eu tenho que fazer. Eu vou fazer da forma que dá pra fazer. Eu usei esse exemplo porque eu ia vir aqui, mas eu tô sem o controle, e aí eu vou falar de outro ponto, ó. Hoje eu faturei 184 mais 94. E eu vou passar o dia com a minha família no domingo, mas eu fui lá e fiz um pouquinho. Todo mundo que me acompanha no Instagram vê, todo dia 4, 5, no máximo 6 horas da manhã, eu tô na rua. Não importa se eu vou trabalhar até 11, meio-dia, 5 horas da tarde. Eu tenho a minha rotina. E a minha rotina envolve trabalho até 7 horas da noite. Pelo menos 7h30, 8 horas, todos os dias. Mesmo que eu não esteja rodando, eu estou fazendo outra coisa de trabalho. Aplique isso na tua vida. Você só vai ter progresso nas adversidades se você tiver rotina. Beleza? Finalizo o vídeo falando mais uma vez. Eu queria ter mostrado o Corolla, vai ficar para o outro vídeo. Eu mostro ele no outro vídeo. Últimos 19%, se eu não me engano. A ação termina no dia 2 agora, de agosto. Você tem até o dia 2 para participar, se tiver. Se acabar antes, a gente pode fazer na quarta-feira anterior. E os últimos bilhetes premiados, eu vou até mostrar aqui no site para vocês entenderem. Ó, olhando aqui no site, restam os últimos 3 bilhetes premiados. Esse aqui tá pagando R$3.000 se sair, esses dois R$2.000. Então daqui pra frente é o seguinte, todos os bilhetes premiados vai pagar ou dobrado ou 3.000. Coloquei promoção no site, o número da Lotep, esse número, se jogar no Google, você vai ver que é legalizada, tá? Então você pode ficar tranquilo, porque você vai ganhar o carro livre de imposto de renda, vai ser entregue na tua casa, você não vai pagar pelo frete, você não vai pagar nada, você não vai pagar nada. O carro vai chegar na tua casa e você vai ser feliz. QR Code do lado, link na descrição, aproveita porque é reta final e eu quero entregar esse carro para você em qualquer lugar do Brasil.